Meus irmãos, nós estamos numa intertemporada entre as séries de pregações que a gente tem feito aqui na igreja. Nós acabamos recentemente a série de Gênesis, do capítulo 1 ao capítulo 11. E estamos aí nessa intertemporada por causa das eleições da nossa igreja. E eu escolhi o texto de hoje de forma propositada, esperando em Deus que o Senhor tenha escolhido esse texto para falar conosco nessa manhã. Nós estamos prestes, daqui a poucos instantes, votar pela primeira vez nos líderes da nossa igreja. Isso é um privilégio glorioso. De 1 ano e 6 meses. Coisa rápida demais aconteceu no meio de nós, que hoje nós somos um povo que temos uma certa independência financeira, temos um pastor, temos membros suficientes para tocar o trabalho, e agora Deus nos agracia com homens, servos do Senhor, que podem servir ao Senhor a essa igreja. Louvado seja Deus por isso. Nós estamos muito felizes com isso. Mas nós não podemos esquecer que ao fazer isso, jamais, em hipótese alguma, nós estamos rejeitando o governo do Senhor sobre nós. Nós não estamos dando o governo dessa igreja na mão de homem nenhum, nem do pastor, nem daqueles que são eleitos. Nós queremos que o Senhor seja o rei dessa igreja. Nós queremos que o Senhor reine o tempo inteiro aqui. E é por isto que eu escolhi o texto dessa manhã. Um texto bastante conhecido. Um texto onde Israel resolve, depois de uma vitória estupenda, depois de ver os grandes feitos poderosos da mão do Senhor, resolvem simplesmente rejeitar o Senhor como rei, rejeitar o Senhor como Senhor da sua vida, desprezá-lo, a ponto de pedir um rei humano para que reine sobre eles, para que domine a vida deles, para que subjugue eles, para que explore eles. Veja, parece um pedido insano, parece um pedido sem nenhuma razão, é verdade. Mas a problemática é que muitas e muitas vezes nós estamos fazendo a mesma coisa no nosso dia a dia. Nós estamos muitas vezes rejeitando o domínio do Senhor sobre nós. Nós definimos os nossos planos, nós definimos as nossas metas, nós definimos como vamos seguir, muitas vezes, meus irmãos. Isso é rejeitar o governo soberano do Senhor sobre nós. Quem é que de fato está tomando as decisões na sua vida? Quem é? Quem é que de fato está no controle absoluto da sua vida? Quem é? Quem você pode dizer que reina sobre você? Absolutamente. Deus mesmo ou você? Ou a influência do mundo inteiro? Ou a pressão social, a coerção social que existe sobre nós domina as nossas decisões? Sou eu mesmo que defino? Ou o padrão estabelecido pela sociedade que impõe a nós como a gente deve se vestir, comer, beber, viajar, curtir, fazer lazer? Ou é o Senhor que nos criou o céu e a terra, e eternamente é bom e perfeito, e sabe dar boa dádiva aos seus filhos? Quem é que governa sobre sua vida? Quem governa você? Então entenda, eu não sei quem está governando a sua vida, mas eu sei quem deveria. Eu sei quem deveria estar governando a minha. É o Senhor, nosso Deus, porque Ele, quem nos criou, criou todas as coisas, inclusive eu e você. Ele nos criou, tem o direito de governar sobre nós, porque Ele conhece o melhor para cada um de nós. Eu não sei nem o melhor para mim mesmo. Como rejeitar o governo do Senhor, se eu não sei nem o futuro, nem os próximos minutos, o que vai acontecer? Ele é um rei soberano que não conhece apenas o hoje, conhece o minuto seguinte, coisa que eu não sei. E a segunda razão pelo qual o Senhor deveria governar é também pelo simples fato de que nós não podemos acrescentar ou tirar absolutamente nada das nossas vidas. O Senhor Jesus, em Mateus capítulo 6, verso 27, fez a seguinte pergunta para nós: qual de vocês poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar 44 centímetros à vossa vida, um côvado à vossa vida? Quem?
Quem de vocês pode dizer assim, eu vou colocar isso aqui na minha vida e vou tirar isso aqui da minha vida? Como é que a gente faz isso se não for sob o governo soberano do Senhor? Quem? Quem absolutamente? Então entenda, meus irmãos, o maior rei sobre nós deve ser o Senhor nosso Deus. E a Ele nós devemos nos curvar. E a Ele, somente a Ele, nós devemos obedecer. O Senhor é quem dá a vida e quem a tira. Ele faz descer a sepultura e ele faz subir. Sabe quem é isso? É Ana, no primeiro capítulo de Samuel, capítulo 1. Capítulo 1 e capítulo 2 está lá a história de Ana. E Ana diz o seguinte no capítulo 2: o Senhor é quem tira a vida e dá a vida, faz descer a sepultura e faz subir. O Senhor empobrece e o Senhor enriquece. Ele abaixa, mas também ele exalta. Ele levanta o pobre do pó e desde o monturo exalta o necessitado para fazer assentar entre os príncipes, para fazer herdar todo o trono de glória, porque do Senhor são as colunas da terra e assentou sobre elas o mundo. Ele guarda os pés dos seus santos, porém os perversos emudecem nas trevas da morte, porque o homem não prevalece pela sua força, mas pela força do Senhor. Por essas razões, Deus que deve dominar sobre nossas vidas. Existe uma possibilidade real, meus irmãos, de como servos de Deus rejeitarmos o seu domínio, o domínio sobre nós. Se é que não estamos fazendo isso já. Eu espero que nenhum de vocês estejam fazendo isso aqui. Mas essa história de hoje mostra claramente a possibilidade de nós negarmos o real domínio de Deus sobre nossas vidas. E é isso que nós vamos chegar mais próximo desse texto hoje para fazer a exposição do mesmo, esperando em Deus que Deus fale profundamente aos nossos corações. O contexto do capítulo 8, ele vem imediatamente depois da maior tragédia, uma das maiores derrotas de Israel contra os filisteus e em toda a guerra que já está registrada no livro nas Sagradas Escrituras, essa talvez foi a pior derrota que um rei ou um povo, melhor dizendo, poderia ter à frente do outro. Lembre-se, no capítulo 1, nós temos a história o capítulo 1 e 2, a história de Ana. Depois, a partir do capítulo 3, o chamado de Samuel. No capítulo 4, começa a guerra contra os filisteus. E a morte de Eli, o único sacerdote que existia. Lembre-se, Eli tinha dois filhos incrédulos. Dois filhos que não andavam no caminho do Senhor. Eli recebe a notícia de que seus filhos tinham sido mortos na guerra contra os filisteus. E na primeira incursão dos filisteus contra Israel, morreram 4.000 homens dentro do campo de batalha. 4.000. E aí chega a notícia ali. Eli é gordo, sacerdote gordo que está sentado numa cadeira. Diz o texto, não sou eu que digo, é ele, o texto que diz, que ele quando ouviu dizer assim, olha, teus filhos morreram e a arca do Senhor foi levada. Se lembra o que é que significava a arca? A presença de Deus no meio do povo. Quando Eli ouviu, a arca do Senhor foi levada, ele tombou da cadeira, ele não se surpreendeu por os filhos terem morrido. Mas quando ele ouviu que a arca do Senhor tinha sido levada, ele tombou, a cadeira virou e ele morreu na hora. O sacerdote Eli. Quem assume o seu lugar? Samuel. Samuel é o profeta da hora, é o profeta da vez. Israel está em vergonha. Aí eles voltam para o acampamento, correndo da primeira grande derrota de 4.000 homens, mortos no campo de batalha, e chegam e dizem assim, a gente não pode vencer os filisteus se a arca do Senhor não estiver com a gente. Eles achavam que era simplesmente trazer a arca do Senhor para perto e que eles iam vencer. E eles foram buscar a arca. Os filisteus já tinham colocado a arca para fora da terra porque Deus tinha mandado um monte de maldição no meio do povo, porque a arca estava no lugar errado. E eles botaram a arca para fora e mandaram buscar a arca para trazer para o arraial. E quando chegou a arca, uma grande festa se deu. E era tanta glória a Deus, era tanto alarido que os filisteus disseram assim, estavam ouvindo, começaram a ouvir lá do acampamento filisteu. E eles começaram a dizer o seguinte, olha, tem muito alarido lá no arraial dos hebreus.
Isso significa que aqueles deuses que mandou aquelas pragas lá do Egito voltou. Vamos fazer o seguinte, não vamos deixar ele nem se organizar. Vamos voltar com tudo e destruir de uma vez, porque senão nós morreremos. E assim eles fizeram. Se organizaram e vieram contra Israel. Naquele dia morreu 30.000 homens de Israel. A primeira incursão era 4.000. A segunda foi 30.000. Israel nunca perdeu daquela maneira. Porque não é o objeto que representa a presença do Senhor que faz o povo vencer. É o próprio Senhor. Samuel imola um cordeiro, começa a pedir perdão pelo pecado do povo, sacrifica um cordeiro e diz, Senhor, venha sobre nós, tira-nos desta vergonha, nós vamos o teu povo ser extinguido da face da terra. E Samuel ora ao Senhor. Israel volta a pelejar contra os filisteus. Israel não tem mais exército. Israel está quase extinguido. Como que vai ganhar dos filisteus? O Senhor troveja do céu sobre os filisteus. O Senhor vem pelejar com o seu povo. O Deus dos exércitos batalha as nossas pelejas, quando nós queremos ver a sua glória de verdade. Ele atende e vem, porque Samuel é um profeta que quer ver a glória do Senhor. Não porque o povo merecia. E Deus vem e peleja contra aquele povo. Israel vence os filisteus. Isso é capítulo 7. Israel estabelece a paz no seu arraial. E aí, o que é que tem imediatamente capítulo 8? O que é que tem imediatamente no capítulo 8 que a gente leu? Gratidão ao Senhor, não é? Obrigado, Pai, por me livrar dos filisteus. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é o Deus Todo-Poderoso. O Senhor ganhou para nós, o Senhor venceu por nós. É isso que tem a reação do povo? Não. Eles mandam chamar Samuel, vê que Samuel já está velho, e os seus filhos não andam no caminho do Senhor. Não sei que maldição é essa que tinha contra os sacerdotes daquela época, que os meninos tudo se desviavam. Eli, 2 filhos filisteus praticamente. Samuel, 2 filhos. Como é que diz aqui o filho de Samuel? Olha lá para o verso 8, capítulo 8 da sua Bíblia. Tendo Samuel envelhecido, constituiu seus filhos por juiz sobre Israel. O primogênito chamava-se Joel e o segundo Abias, e foram juízes em Berseba. Porém, os seus filhos, olha os filhos de Samuel, igualzinho aos filhos de Eli, não andaram pelos teus caminhos, pelo caminho dele. Antes se inclinaram à avareza, gostavam de dinheiro, corrupção, e aceitaram suborno e perverteram o direito. Qualquer coincidência com os nossos dias, de falsos profetas no nosso meio, qualquer semelhança, não é mera coincidência. Geralmente, os sacerdotes se desviam por causa de dinheiro, fama e poder. E é isso que a gente tem visto nos nossos dias. Pastores que até começaram bem, mas se desviaram o propósito de servir ao Senhor. Se enfeitiçaram por mamon. E agora amam o dinheiro, aceitam suborno e não perseveram para estabelecer o direito sobre suas comunidades. São falsos homens. Não são servos de Deus. Eis aí o contexto para o capítulo 8. Então, como é que a gente começa rejeitando o Senhor? A coisa é sutil, é devagar. Você nem percebe. Você vai, aos poucos, rejeitando o domínio do Senhor, porque não entenda que isso são atos subsequentes. Cara, passou-se um tempo da primeira batalha até a última, há pelo menos 20 anos, depois que Samuel volta contra os filisteus e reaver a posição de Israel dentro daquela terra que o Senhor havia prometido. Então, na verdade, a gente precisa perceber que esse modo de rejeitar o Senhor vai se estabelecendo aos poucos. E é isso que a gente vê no texto. Primeira coisa, quais são os indícios que a gente está rejeitando o Senhor? Primeiro, quando olhamos para as circunstâncias ao invés de olharmos para o Senhor. Veja só o que está no verso 4. Então, os anciões, todos de Israel, se congregaram e vieram a Samuel a Ramá. E lhe disseram, vê, já está velho, olha para onde eles estão olhando.
Presta atenção para onde eles estão olhando. Tu já está velho, tu quase está aí com bengala, quase morrendo. Segundo, teus filhos são ímpios, amado. Eles não andam pelos teus caminhos. Então, constitui-nos, pois, agora, imediatamente, sem demora, um rei sobre nós, para que nos governe como tem todas as nações. Como tem todas as nações. Quando é que a gente começa a rejeitar o Senhor, meus irmãos? Quando a gente começa a olhar para as circunstâncias, ao invés de olhar para Deus. O povo estava olhando para Samuel, estava velho, seus filhos. Mas quem foi que governou sobre aquele povo o tempo inteiro? Samuel. Foram os seus filhos ímpios? Quem foi que ganhou a batalha contra os filisteus? Foi Samuel? Foi o exército poderoso de Israel? Não. Quem venceu aquela batalha e quem continua vencendo as nossas batalhas, independente de quem nos governe, é o Senhor nosso Deus. Independente de quem humanamente está no governo civil, é o Senhor nosso Deus. Independente daqueles que serão eleitos daqui a poucos instantes e farão seu governo sobre essa igreja, eles não têm poder sobre essa igreja, a não ser o Senhor nosso Deus. Nós temos que ter essa macrovisão. Nós não podemos ficar só olhando porque o pastor está envelhecendo, porque os líderes estão desviados. Nós temos que entender que quem governa a sua igreja é o Senhor nosso Deus. Ele que levantou Samuel. E o povo tinha esquecido da promessa do capítulo 7, que Deus continuaria abençoando essa nação. As circunstâncias temporais podem embaçar a nossa visão sobre o domínio que Deus tem sobre nós. Pode nos confundir e levar a pensar que alguma coisa, que somos alguma coisa, quando Ele não falou nada para fazermos. Eu disse a vocês que uma das conversas que eu tenho mais tido aqui com nossos irmãos e com pessoas de fora, nesse contexto migratório que a gente vive, todo mundo que eu encontro que é crente diz assim: Deus me mandou vir. Deus falou para me vir. Deus tem um propósito comigo nessa nação. Meus irmãos, eu creio plenamente que esses irmãos oraram, que nós oramos, que vocês oraram. Eu creio plenamente que a gente tem uma expectativa de que Deus nos use aqui, e Ele vai nos usar, porque Ele nos trouxe aqui, se Ele permitiu que você estivesse aqui. Agora, deixa eu te falar uma coisa. Cuidado, muito cuidado. Como você tomou essa decisão? Como aqueles tomaram essa decisão? Como é que a gente toma a decisão para o próximo passo da nossa vida? O próximo step. Como? Porque a gente sentiu, porque a gente só fez uma leitura das circunstâncias, ou porque realmente o Senhor, através de sua palavra, através do conselho da sua palavra, até mesmo de algumas circunstâncias que Ele coloca nas nossas vidas para nos impelir, para nos fazer andar, Ele realmente quer que a gente se mova. Cuidado, porque muitas vezes nós estamos nos movendo para um próximo passo, para tomar decisões com base naquelas circunstâncias que a gente já leu e já definiu. Deus não está nisso. Será que Deus não estava cuidando porque o profeta era velho e os filhos eram incrédulos? Será que Deus não estava sobre o seu povo? Só porque as circunstâncias são adversas? Só porque a gente não tem um espetáculo de rei para mostrar para as outras nações? Só porque todo mundo está fazendo, pastor. Você não está vendo, não? Todo mundo está fazendo, pastor. Todo mundo faz. Por que eu não posso fazer? Observe o final do verso 5 na sua Bíblia, do capítulo 8. Para que nos governe como, desculpem, o tem todas as nações. Todo mundo tem. Por que a gente não pode ter? Porque nem tudo, quando nós queremos alguma coisa, nem tudo que nós queremos é para termos, meus irmãos. Esse é o segundo problema.
Primeiro é que a gente às vezes fica olhando para a circunstância, ao invés de olharmos para Deus. As circunstâncias, nós devemos fazer leitura das circunstâncias, eu já disse isso aqui em várias outras vezes, mas a gente não tem que se desprender de uma vida de oração, de busca de orientação da sua palavra, ouvirmos sermões importantes, comunhão dos santos, para tomarmos nossas decisões. Levarmos em consideração a igreja que Deus nos colocou, nos plantou para a gente florescer. Às vezes, gente tomando decisão, a igreja nunca está inclusa nessa decisão. Então, esse é o primeiro problema. O problema das circunstâncias, como a gente olha para elas, ao invés de guiarmos por Deus. E a segunda coisa é quando a gente quer o que não é para termos. Muitas e muitas vezes a gente quer o que não é para a gente ter. Mas todo mundo tem, e daí que todo mundo tem? Você talvez não seja para ter. Porque Deus quer te usar de outra maneira e de outra forma. Os filisteus eram um povo muito conquistador. Mas quais são as histórias que estão sendo contadas até hoje? A história do grande exército filisteu ou a história do grande Deus de Israel? Qual é a história que você quer que conte sobre sua vida? Como você tomou decisões importantes que mudou, e como você empreendeu, e como você chegou até aqui, ou como Deus vem conduzindo a sua vida? O que você quer? Você quer o que a sua geração, os seus filhos, seus netos lembrem de você? Da sua capacidade de realização ou do grande Deus que você serve? Entenda, meus irmãos. Aqui está. Qual a necessidade real daquele povo ter um rei? Qual é a necessidade? Tinha alguma necessidade? Não. Mas por que eles queriam? Porque todo mundo tem. Quando cobiçamos aquilo que os outros têm e não olhamos para a nossa real necessidade, começamos a trocar o domínio de Deus pelo nosso. Deixamos que a sociedade nos molde, vamos aos poucos nos conformando com esta época, ao invés de transformar-nos pela renovação da vossa mente, nós vamos cedendo aos poucos e vamos ficando igual a todo mundo. Como que esse fosse o padrão estabelecido por Deus para nós. Não é. Você não precisa ter tudo que todos têm. Você só precisa de uma coisa: entender qual é o seu propósito aqui. Aí você encontrará felicidade. Aí você se encontrará de fato com o seu Deus. A igreja, eu e você, não devemos desejar ser moldados pela nossa cultura. A cultura do consumismo exacerbado que existe sobre nós. Nós temos que ter tudo que o povo diz que é bom que a gente tenha, e a gente vai atrás de querer tudo. Acho que já disse em outro momento aqui que a lição principal da pandemia é que a gente já esqueceu. Esquecemos. Nem parece que o mundo passou por aquela catástrofe, aquela tragédia. Já esquecemos. E a principal lição daqueles tempos era: nós podemos viver com muito pouco. Nós não saíamos para comprar tanta roupa quanto antes, porque nós já tínhamos uma loja dentro de casa. Não precisávamos comprar tanto sapato, porque a gente tem para fazer bazar. Acho que talvez a casa de vocês é diferente, mas lá em casa, a gente puxava assim a porta, quase que o sapato vem sobre nós, né? As meninas lá em casa, 3 mulheres. E eu também. Então, às vezes a gente fala das mulheres, mas os homens também gostam. Eu fui na casa do irmão esses dias, que ele tem somente uma garagem, um lado da parede, só de sapato dele. Então, quer dizer, a gente começou a consumir demais, porque todo mundo faz, todo mundo tem. Eu tenho que ter. Deixa eu dizer uma coisa para você. Nosso Senhor não tinha nem onde reclinar a cabeça. Nosso Senhor não tinha talvez nem 2 ou 3 roupas de roupa para mudar. Nosso Senhor impactou o mundo com nada praticamente. Somente com a sua doce e sublime e poderosa presença. Nosso Senhor é rei sobre todos, não por causa de matéria, mas por causa de domínio, de poder, de força para mudar vidas. É isso que nosso Senhor tem. Então, às vezes a gente deixa se moldar pela cultura do consumismo, pela cultura do relacionamento superficial. Se não dá, bloqueia. Se não dá, não falo. Se não dá, não quero.
Eu estou cheio de pessoas tóxicas. Já viu a frase da moda agora? Eu estou cheio de pessoas tóxicas. Eu queria perguntar a você, cara pálida, você também vai se jogar fora? Porque qual o conceito de tóxico? Aquele que faz mal ao outro e você nunca fez mal a ninguém. Você é perfeito, santo e puro? Qual é o conceito de pessoas tóxicas? Que eu não quero relacionamento, não quero me aprofundar com essas pessoas. Deixa eu dizer para você, Jesus nos via reunido, lutando o bom combate do Senhor, cheio de problema entre nós, é verdade, ele sabia disso, mas ele colocou 12 homens diferentes para caminhar e tomar conta da igreja. Paulo e Pedro, na hora que se esfregaram uma na cara da outra assim, Paulo e Pedro, dois apóstolos, resistiram face a face ao outro. Não tem... É isso mesmo, o Senhor quer que a gente continue dessa maneira, cheio de diferença entre nós, mas construindo o corpo dele. Esse é o objetivo da nossa igreja. O objetivo é solidificar o corpo de Cristo, não o que a gente gosta ou o que a gente faz. Se você procura uma igreja perfeita, esse aqui não é o lugar. Agora, eu tenho uma triste notícia para lhe dizer, não existirá uma igreja perfeita debaixo dessa dispensação. Agora, tem uma igreja em todo lugar do mundo, que ela está construindo, edificando o corpo de Cristo. E essa daqui faz parte. Então, entenda, nós precisamos deixar de querer aquilo que não é para a gente ter. Porque isso é rejeitar o domínio do Senhor sobre nós. Terceira característica daqueles que estão rejeitando o Senhor. Primeiro, eles olham para as circunstâncias, depois eles querem o que não deveriam ter, e depois eles esquecem do que Deus já fez por eles. Eles esquecem. Veja só, se não é o verso 7, verso 8 que está lá. Disse o Senhor a Samuel, verso 6. Porém, esta palavra não agradou a Samuel, quando disseram, dai-nos um rei, para que eles nos governem. Então Samuel orou ao Senhor. Disse o Senhor a Samuel, atende a voz do povo em tudo quanto te diz. Sabe por quê, Samuel? Pois não te rejeitaram a ti, mas rejeitaram a mim, para que eu não reine sobre ele. Segundo todas as obras que fez desde o dia em que eu os tirei da terra do Egito até hoje, pois a mim me deixou e a outros deuses serviu, assim também o faz a ti. Veja, quando é que a gente começa a rejeitar o Senhor? Quando a gente começa a olhar só para o que a gente precisa agora e esquece de toda a trajetória de onde o Senhor nos tirou e nos trouxe para cá. Veja, você tem capacidade de olhar para trás e ver onde você poderia estar. Todas as vezes que eu penso nessa situação, eu choro. Meu Deus, onde é que eu estaria se o Senhor não tivesse intervido na minha vida? Onde é que eu estaria, meu Deus? Onde eu estaria, meu Deus? Será que eu estava vivo, meu Deus? Será que eu tinha constituído a família que eu constituí? Será que eu estaria servindo ao Senhor? Onde é que eu estaria se o Senhor não tivesse entrado na minha história? Aonde você estaria se Deus não tivesse entrado na sua história? Aonde? Qual era o local? Você já parou para pensar sobre isso? E todas as vezes que eu paro, eu agradeço ao Senhor. Obrigado, meu Deus, por ter intervido na minha vida. Obrigado. Quando esquecemos de quem é o Senhor e o que Ele já fez por nós, começamos a rejeitar também o seu domínio. Mesmo que de forma despretensiosa, mesmo que sutilmente, mas nós não vamos percebendo e vamos assumindo o controle de tudo para que nos tornemos absolutos sobre nossas vidas. É preciso entender que desprezar o que Deus fez é desprezá-lo. Samuel estava reclamando, dizendo assim, Senhor, eu não estou gostando disso não, o povo está pedindo para que outro venha reinar, e eles estão me rejeitando. Samuel todo dodói, cheio de mimimi, dizendo o seguinte, poxa, Senhor, eu dei minha vida por esse povo, agora eles estão dizendo que eu estou velho, estão me botando para correr daqui. Senhor diz a Samuel, fica tranquilo que não é você que eles estão rejeitando, é a mim. Quando também a gente rejeita, presta atenção, essa lição é importante para uma igreja que vai escolher os seus líderes hoje. Quando você rejeita aquilo que o Senhor colocou sobre liderança, sobre a vida de vocês,
vocês estão rejeitando também o que Deus está fazendo aqui. Desde que o processo seja legítimo, que não haja nenhum dolo, nenhum roubo. Se Deus estabeleceu tudo pela forma correta, vocês precisam se submeter. Agora, se não é de forma correta, não tem porquê ninguém aqui se submeter. Quando esquecemos de quem é o Senhor, nós vamos pagar um preço altíssimo, porque a gente não dá conta da nossa vida nós mesmos. Você dá conta sozinho? Eu dou conta sozinho? Ninguém dá conta sozinho aqui. Ninguém consegue se garantir. Pode bater no peito e dizer, pode deixar que sem o Senhor eu resolvo. Resolve o quê? Nem tem garantia para acabar o dia. Começa o dia, começamos na dependência do Senhor. Para acabarmos o dia, precisamos da intervenção da boa mão do Senhor sobre nós. E a última coisa que eu queria ver com vocês, para encerrarmos, é a triste situação que comprova que a gente rejeita o Senhor, é quando a gente não ouve mais as suas advertências. Vocês ouviram o que Deus mandou dizer solenemente ao povo? Eu não vou ler de novo, está aí no verso 9. Agora, pois, atende à sua voz, porém adverte-o solenemente e explica-lhe qual será o direito do rei que houver de reinar sobre ele. Explica-lhe. Referiu Samuel todas as palavras do Senhor ao povo que lhe pediu um rei. O que Samuel disse do verso 11 até o verso 18? Vocês serão explorados. Veja o que Samuel está dizendo. Vão pegar os filhos de vocês, vão escravizar os filhos de vocês. Esse rei vai escravizar vossas filhas. Esse rei vai botar a filha de vocês para ser cozinheira, padeira. Esse rei vai pegar os filhos de vocês e vai explorá-los, escravizá-los ao ponto de que vocês um dia vai clamar a mim, dizendo a besteira que vocês pediram. Agora eu quero dizer para vocês que naquele dia eu não ouvirei vocês. Naquele dia eu deixarei vocês experimentar o peso do pecado de vocês. Eu vou deixar vocês experimentar o que vocês estão me pedindo. Isso é muito sério, meus irmãos. Eu leio esse texto e tremo. Será que muitas e muitas vezes a gente ouviu tudo que o Senhor tinha para nos dizer? Será que a gente não avançou as advertências que Deus nos deu? Eu temo. Eu tremo quando eu ouço um texto desse. E o Senhor é o Deus de Israel, o mesmo Deus. Ele não mudou. Ele disse, eu sou o Senhor e não mudo. Não é que o Deus do Novo Testamento ficou mais maleável, mais amoroso. Não, ele é o mesmo amor, a mesma glória, a mesma essência. É o Deus do Antigo, o Deus do Novo. Ele é um Deus que não muda, é o nosso Deus. Eu escuto isso aqui e digo, peraí, será que a gente não avança também algumas advertências que Deus tem nos dado só porque a gente quer as coisas? Se isso é verdade na nossa vida, se prepare. Vai chegar momentos que a gente vai enfrentar a consequência dos nossos pecados. Vai chegar uma hora que Deus vai permitir que a gente entenda que a gente errou e falhou. E nós vamos colher duras consequências sobre nossas vidas. Deus mandou o profeta alertar o povo e eles não ouviram. Deus está dizendo que eles seriam explorados por esse rei e os seus filhos seriam escravizados. Mas o que é que o povo diz? Olha a reação do povo. Porém, verso 19, o povo não atendeu à voz de Samuel. Quem era a voz de Samuel? Era a voz do profeta Samuel? Ou era a voz de Deus? Então leia-se. Porém, o povo não atendeu à voz de Deus e disse, não, mas teremos um rei sobre nós. Meus irmãos, a gente faz isso muito mais do que a gente imagina. A gente diz que busca o Senhor, busquei, orei, jejuei, fiz a campanha de Daniel, 21 dias, fiz isso, fiz aquilo. Mas às vezes a gente só faz isso para justificar a decisão que a gente já tem. A gente às vezes só faz isso para depois que alguém perguntar, você orou? Você dizer, eu orei. O povo ouviu essa advertência da parte do Senhor? Não. Por quê? Porque ele já tinha uma decisão
tomada. Esse é o povo. A gente, às vezes, tem a decisão tomada e a gente só vai falar com o Senhor só para receber o ok dele. Mas a gente já está com a decisão tomada. A gente ora só para cumprir tabela. E dizer assim, que alguém pergunta, se o pastor perguntou se eu orei, eu vou dizer, eu orei, pastor. Jejuei, pastor. Aí, os humanos, né? Eu vou dizer o quê? Então, meu irmão, Deus te abençoe. Se você orou, né? Se Deus encaminhou você para isso, o que é que eu vou dizer? Só que todas as advertências da palavra do Senhor foram ignoradas. A gente faz a mesma coisa. A gente ignora do mesmo jeito. Então, meus irmãos, quais são as consequências disso? São catastróficas. Um período inicial parecia bom do reinado de Saul. Vai ser o capítulo 9, na sequência, se você ler em casa. Vamos lá, vamos atrás de um rei. Você quer um rei? Tudo bem. Samuel manda todo mundo para casa. Eles voltam para casa. Quem é que aparece no cenário? Um cara da tribo de Benjamim, que era maior do que todo mundo de Israel acima do ombro. Ou seja, ele era alto, sujeito alto, bonitão. Diz que Saul era muito bonito. Trabalhava como servo na casa do seu pai de Benjamim. E Saul vai atrás dele. Deus diz, pode consagrá-lo. Os primeiros anos do reinado de Saul são grandes o quê? Conquistas, vitórias. Israel enfrenta um período de paz, de grandeza. Aí todo mundo está dizendo, acertamos. Está vendo que aquele velho, Samuel, não, aquilo era um velho, rapaz, não sabia o que estava dizendo. Nosso povo agora tem um rei bonito, alto. Dá para até tirar foto com ele e postar no Instagram. Lindão. Depois o espírito se ausenta de Saul, meu amigo. Aí o pau quebrou. Aí foi só de ladeira abaixo. Aí ninguém queria tirar foto mais com Saul. Porque pegava mal. Foi uma desgraça o reinado de Saul. Uma desgraça para o povo de Deus. Por quê? Porque o Senhor disse, isso não vai acabar bem. E eles ouviram? Não ouviram. O que é que Deus fez? Deixou eles enfrentarem a consequência do pecado deles. Deus respeita a sua decisão. Respeita. Respeita tanto que quando você enfrentar as consequências da sua decisão, Ele vai deixar você enfrentá-la. Deus respeita a sua decisão. Então, cuidado. Quando entregamos o domínio das nossas vidas nas mãos de Deus, colheremos muito mais fruto. Nós levantaremos um clamor, não mais para que a nossa vontade seja feita, mas que a nossa vontade seja adequada a dele. Quando a gente está sob o domínio do Senhor, seremos muito mais responsáveis dentro do chamado que Deus nos deu a cada um. Veremos os nossos problemas resolvidos, não porque a gente sabe resolver os problemas, mas porque a gente conta com ele para resolvê-los. Nossos inimigos serão banidos da nossa presença, como foi banido os filisteus da presença de Israel quando Deus governava sobre Israel. Viveremos dias de paz, não por causa de ausência de guerra, mas se 1000 cair à nossa direita, 10.000 à nossa esquerda, nós não seremos abalados, porque o Senhor reina sobre nós. Esse é o nosso ponto. Deus concede o pedido, não porque Deus é ruim, mas às vezes não tem outra maneira de eu e você aprendermos. Ele já mandou pastor na tua casa, já mandou irmão na tua casa, ele já deu sermão como esse de domingo, e você já ouviu, não tem jeito, ele já fez de tudo para não te mandar para o cativeiro das consequências do teu pecado. E você não ouve. Então não tem outra maneira. Aí ele tira a mão e deixa você enfrentar a consequência do seu pecado. Mas, meus irmãos, o capítulo 8 de Samuel é uma radiografia do coração humano que quer controle, quer aparência, quer autonomia.
Mas o caminho da fé é o contrário, é renúncia, é entrega, é rejeitar completamente a nós mesmos e vencer, é negar a si mesmo, tomar a nossa cruz e seguir. Jesus já disse isso. É reconhecer que só o Senhor conhece o fim desde o começo. É reconhecer que somente Cristo é o Rei justo e perfeito que serve para nos salvar, somente o Senhor. Esse capítulo de Samuel 8 aponta para o nosso Senhor Jesus Cristo, que ele é o único rei que o povo deveria pedir. O reinado perfeito é o reinado de Cristo, que domina sobre o seu povo sem explorar o seu povo, mas dizendo ao seu povo: meu fardo é leve, meu jugo é suave, venham a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Esse é o grande rei. Esse é um rei que não explora o seu povo, mas deu a vida pelo seu povo. Esse é o grande rei que não vem agora para dominar nossos filhos, mas para usar os nossos filhos para a sua glória, ao ponto de nossos filhos encontrarem o caminho da felicidade. Ele é o nosso grande rei. Devemos aprender com Israel e não repetir sua rebeldia, mas nos submetermos à direção divina através do nosso Senhor Jesus Cristo. O homem sempre deseja autonomia quando Cristo nos propõe dependência. O nosso rei não se rebelou contra o seu pai. Não quis se afastar do seu pai, mas disse que a única comida e a bebida que ele tinha para fazer era a vontade daquele que me enviou. O nosso rei, o Senhor Jesus Cristo, não é aquele que nos chama para uma rebelião contra o status quo das coisas. Mas ele nos chama para uma transformação interna para a gente nunca mais viver da maneira que a gente vive e que a gente viveu. O nosso rei não está em busca de conquista de território, mas ele está em busca de conquistar seu coração. Ele está em busca de modificar você, de transformar sua vida e fazer você a imagem dele mesmo. O nosso rei não é um rei que imputa sobre nós vergonha, como os outros reis imputaram, e como reis do passado e toda a história, que exploram o povo e faz o povo ficar mais pobre, não é? Como os reis modernos, que estão no poder de certas nações, que exploram o povo para fazer que o povo dependa mais do governo. O nosso rei não é assim. O nosso rei nos propõe a nós vida livre, liberdade verdadeira nele, para dizer em alto e bom som que a gente não está subordinado a sistema governamental nenhum. A gente se subordina a ele mesmo, porque a graça dele veio sobre nós. E a gente se dá voluntariamente, não porque ele nos exige, mas porque é o melhor para nós. É o melhor para a nossa vida. O nosso rei, o rei Jesus, jamais pediu nada a você, nada, a não ser que você acredite nele. Porque se com tua boca confessares, seu coração crede, certamente você será salvo. O Senhor nunca pediu dinheiro a nós, nunca pediu nenhum bem que a gente tenha. O Senhor só pede confiança, creia em mim, deixa eu governar, deixa eu pastorear, que você vai ver a diferença na sua vida. Esse é o único pedido que o rei faz. O rei não pede nada. O rei não explora a gente em nada. Nenhum dos nossos filhos estão escravizados para servir o Senhor. Eles fazem isso de forma livre. Porque nele nós temos a verdadeira liberdade. Algumas aplicações finais para a gente encerrar. Líderes que serão eleitos daqui a pouco tempo. Não conduza o povo com base na pressão da cultura, da sua vontade, mas se comporte como alguém que vai conduzir o povo pela palavra do Senhor, pela vontade do Senhor. Nós não estamos aqui para pressionar ninguém a fazer a nossa vontade. Nós estamos aqui para convencer pessoas que o melhor a fazer é aquilo que está escrito na palavra do Senhor. Eu não tenho poder para mudar o coração de vocês. Nenhum que vai ser eleito tem poder aqui para mudar o coração de vocês. A gente só está aqui para mostrar o caminho, para apontar para ele e dizer, se comporte como ele mandou. Nós somos o Samuel da vez. Apenas o Samuel. Sem poder para dirigir o povo. Apenas dizendo, olha, o Senhor mandou dizer. O Senhor disse isso. Nós não temos mais poder do que isso, líderes que serão
eleitos daqui a pouco. Jovens, adolescentes, não busquem, vocês adolescentes, amados, não busquem reis modernos em seus influenciadores da internet. Os seus influencers não são modelo para vocês. O influencer que você segue não é para ser o seu rei que determina o que você vai vestir, comer e beber porque você viu seus influencers. Você é livre para dizer não aos influencers. Você é livre para dizer eu faço o que eu quero, não porque quero, mas porque eu tenho outro padrão e o meu padrão é o Senhor Jesus Cristo. Você não tem outro rei, você não tem outra influência a não ser o Senhor Jesus. Eu queria que nossos adolescentes fossem encontrados dessa maneira, que eles se vistam livremente com o que eles quiserem, mas sempre respeitando a ordem e a decência, não mostrando parte exagerada do seu corpo, porque o seu corpo é para o seu marido e para a sua esposa. Agora, eles podem vestir-se da maneira que eles bem entenderem, comer o que eles bem entendem, porque eles são livres, eles não precisam, vocês não precisam de influência, que determina qual o peso ou a medida da roupa que vocês têm que usar. Vocês são livres. Não queiram escravidão de ninguém, a não ser se submeta ao governo doce e suave do nosso Jesus. Famílias que aqui estão, esmerem-se, ensinem aos seus filhos o governo de Deus. É melhor que qualquer outro projeto humano. Invistam tempo na vida dos seus filhos, na vida da relação do casal. Invistam. Vão tomar decisões importantes de ir ou ficar, se reúnam, orem, ensinem desde já que as decisões que vocês tomam na casa de vocês não vêm de decisões nenhuma de pai e mãe, vêm de todos juntos, buscando a orientação do Senhor, vem da parte do próprio Senhor. Aproveite, ensine isso aos seus filhos. E igreja amada, oremos sempre, juntos, para que Cristo reine plenamente em nossas decisões e nos passos futuros que a gente precisa dar. Dessa maneira, glorificaremos o Senhor. Hoje, a nossa igreja tem o privilégio de dar um passo histórico, escolher os seus primeiros oficiais. Que isso seja com temor, tremor e fidelidade, em obediência à palavra do Senhor. Esta não é uma eleição comum, é uma convocação divina. Cristo reina entre nós. E que Ele continue reinando. E que você faça o que você vai fazer, como membro dessa igreja. Escolher os seus representantes no conselho dessa igreja, na liderança dessa igreja, fazendo com o temor de Cristo, para a glória dEle e para ver o bem da sua igreja. Que o Senhor nos ajude nisso. Que todo louvor, toda a glória seja dada ao nosso único Rei, que está sobre nós, o Senhor Jesus. E que Ele continue reinando absolutamente sobre nossas vidas. Vamos ficar de pé, meus irmãos, e louvarmos ao Senhor em resposta à palavra que a gente ouviu nessa hora.